Olá, este é o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Acaba de ser inaugurado um ponto focal do programa ECOS, Escuta, Cuidado e Orientação em Saúde Mental na Faculdade de Saúde Pública, que busca oferecer atendimento para toda a comunidade do quadrilátero Saúde e Direito. O programa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a PRIP, da USP, e já possui um espaço no campus Butantã. Ele conta com a presença de um psicólogo para realizar acolhimento, escuta e orientação às demandas de saúde mental de toda a comunidade acadêmica. O serviço também realiza escutas pontuais presenciais para reflexão e possíveis encaminhamentos às redes de cuidados internas ou externas à USP. Mas qual a importância desse tipo de iniciativa para a comunidade uspiana? Para tirar essa e outras dúvidas sobre o programa, convidamos o professor Ricardo Rodrigues Teixeira, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele é o diretor da área de Saúde Mental e Bem-Estar Social da PRIP e um dos idealizadores do programa ECOS. Seja muito bem-vindo ao Saúde é Pública, o podcast da FSP, professor. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui. Uma satisfação e uma oportunidade muito especial da gente poder tirar essas dúvidas que você falou e a gente poder explicar um pouquinho melhor qual é essa proposta da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. A gente que agradece. Você poderia comentar o que é o programa ECOS, como e quando ele surgiu, quais seus propósitos e objetivos? Muito bem. Então, claro, ele está intimamente ligado à criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento em maio de 2022, na gestão do atual reitor, professor Carlotti. Nós temos atividades, as iniciativas existentes na USP antes disso, era basicamente o Escritório de Saúde Mental, que encerrou suas atividades no final de 2021, e um programa voltado especificamente para álcool e drogas, chamado Acolhe USP. Então, essa era a equipe inicial da área de saúde mental, quando ela foi constituída com a criação da PRIP, em função de um diagnóstico muito preliminar que a gente fez nos primeiros momentos à frente da direção de saúde mental, nós identificamos a necessidade, em função de um vazio que havia mesmo, de espaços de escuta e acolhimento. Então, nós levamos essa proposta à equipe do Acolhe USP. Eles rapidamente entenderam a demanda, concordaram, com essa ampliação do escopo do atendimento desse serviço, que era o Acolhe USP. Foi essa equipe mesmo que sugeriu esse nome que a gente achou muito feliz, ECOS, no sentido do que essa palavra remete em termos do trabalho da escuta e de uma escuta que ecoe efetivamente as demandas ligadas ao sofrimento mental na universidade e que, ademais, eu vi um acrônimo, ECOS, como escuta, cuidado e orientação em saúde mental. Eu acho que essas três palavrinhas aqui definem bastante bem a proposta. Na verdade, o ECOS poderia ser entendido, talvez num jargão mais do mundo psi, como uma espécie de plantão psicológico, Então, é um tipo de serviço que basicamente funciona diante de demandas mais ou menos agudas, e que acolhe no sentido de cria um espaço para escuta, a possibilidade dessa demanda ser verbalizada, elaborada junto com o escutado, vamos dizer assim, e com ele, conjuntamente, colaborativamente, traçar um plano de cuidados. É importante dizer que, muitas vezes, como há uma expectativa ou uma compreensão até do senso comum mais leigo de que psicólogo é igual a psicoterapia, muitas vezes se imagina que uma escuta pontual ela teria baixa capacidade de intervir sobre o sofrimento na universidade. Não é a nossa experiência e não é sequer a experiência acumulada em experiências semelhantes como essa, que vem sendo estudadas, promovidas, incentivadas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a escuta, que pode parecer algo passivo, e no caso se trata de uma escuta ativa, ela é com frequência resolutiva. Com muita frequência, a escuta, enquanto um espaço em que a pessoa estabelece vínculos de confiança, se sente acolhida, é um espaço de elaboração. Então, quando a gente é escutado, a gente se escuta também, e aquilo acaba sendo um espaço, muitas vezes, organizativo, em que a pessoa sai de lá já
vamos dizer assim, com uma parte das suas demandas, se não integralmente respondidas. Agora, é evidente que essas escutas poderão, muitas vezes, detectar questões mais complexas, que possam exigir um espaço psicoterapêutico, mas não só, eu vou sempre enfatizar isso, né? O que pode se desdobrar de uma escuta também não é necessariamente um encaminhamento para uma psicoterapia ou para um psiquiatra. Isso pode também acontecer e a gente vai procurar garantir o acesso a esse recurso, mas muitas vezes os encaminhamentos, vamos dizer assim, podem ser atividades esportivas, atividades culturais, se aproximar de coletivos, porque a gente sabe que esses são espaços e atividades protetivas da saúde mental, né? Então, o que pode resultar desse encontro e dessa escuta é um plano de cuidado, né, compartilhado entre o profissional e aquele que está sendo escutado, e que pode redundar em múltiplas possibilidades de encaminhamento, para a gente nunca ficar só com essa ênfase no tratamento, né, seja psiquiátrico, seja psicoterápico ou outros, embora, claro, que essa também é uma porta de entrada para acessar quem eventualmente se encontre desassistido e com necessidades nessa esfera. Sim, claro. E, professor, na sua resposta anterior, você tinha mencionado que para a criação do programa ECO, vocês fizeram um diagnóstico na faculdade e tudo mais. Você poderia comentar um pouco mais sobre como foi feito esse diagnóstico e, mais importante, se teve alguma evolução dele, se vocês perceberam coisas diferentes com a criação do programa ECOS, como que está ele? Como eu disse, a PRIP e, portanto, a área de saúde mental foi criada em maio de 2022 e em agosto, setembro de 2022, né, poucos meses depois, é uma iniciativa da PRIP, foi aplicado o questionário de inclusão e pertencimento, que foi uma pesquisa importante, feita junto à comunidade universitária. Não era exclusivamente sobre saúde mental, na verdade era uma pesquisa de clima organizacional em ambientes universitários, mas onde a gente incluiu um primeiro rol de questões relacionadas à saúde mental, que eu diria que foram os primeiros dados contextuais da Universidade de São Paulo que a gente produz ali, portanto, no segundo semestre de 2022 e que aí sim começou a dar parâmetros maiores sobre esse diagnóstico coletivo da saúde mental na universidade. Nós temos aí em vista a perspectiva de reaplicar esse questionário, talvez agora, no segundo semestre de novo, depois de 2 anos, e aí talvez oportunamente, em breve, eu possa te responder de uma maneira mais contextualizada o que é que encontramos na primeira aplicação do questionário, o que vamos encontrar 2 anos depois, né? Eu acho que, efetivamente, o cenário da saúde mental na Universidade de São Paulo mudou nesses 2 anos. O programa ECOS é o carro-chefe, embora não é a única iniciativa da direção de saúde mental. E acho que, com certeza, a gente pode avaliar alguns impactos positivos, né? Primeiro, eu acho que uma diminuição que a gente tem com frequência, esse feedback das unidades, dos diferentes segmentos da universidade, de uma diminuição da sensação de desamparo, né? Do fato das pessoas sentirem que há um conjunto de ofertas da universidade que nós já estamos em outro lugar, né? Então, a possibilidade do programa ECOS, né, ter se constituído. Nós temos desafios na esfera da comunicação muito grandes, né, que é a própria difusão da informação de que esse serviço existe, etc. Temos também esse feedback mais ou menos imediato de que as pessoas que passam pelo ECOS se sentem muito satisfeitas, sem contar algumas experiências mais drásticas, radicais, né? Por exemplo, de a gente ter indícios de que nós temos evitado suicídios, por exemplo, a partir do trabalho de escuta, porque nós já temos acumulado ali situações de escuta que ocorreram no ECOS, em que a pessoa deixa lá os meios que ela já tinha conseguido para fazer uma tentativa de suicídio. Então, claro que a gente tem indícios de que a gente está impactando. Agora, indicadores, né, estamos construindo, temos essa primeira avaliação inicial de 2022 e vamos ver agora, aplicando
basicamente o mesmo tipo de instrumento se a gente já consegue captar algum desses impactos, né? Interessante. Falando mais especificamente sobre o programa, principalmente da questão das conversas que você estava mencionando agora no final, como que funciona, assim, o programa? Tipo, é só eu chegar ali na salinha do psicólogo e ser atendido, por exemplo? Eu consigo ir fazer uma consulta semanalmente, por exemplo? Como que ele funciona? Muito bem. Então, na verdade, você vê que eu estava até agora falando muito do programa Ecos, enquanto esse espaço que a gente constituiu na primeira hora na cidade universitária, no campus do Butantã, que era onde a gente tinha lá os profissionais que eu mencionei. Nesse último mês, aliás, amanhã completa um mês, nós recebemos um conjunto de 10 novos psicólogos contratados por essa gestão reitoral, que foram pensados na perspectiva de expandir o programa Ecos, de a gente estar caminhando para uma rede Ecos. Né? Porque, então, até o momento, a rigor, a gente já tinha essa oferta de um serviço de escuta na cidade universitária, mas o resto da universidade permanecia mais ou menos na mesma situação anterior. Então, nós tivemos o concurso, passaram 10 novos psicólogos e que vão ser distribuídos pelos diferentes campi. É importante lembrar, né, então, falar um pouquinho aqui como sanitarista, né, dos dados populacionais da Universidade de São Paulo. É uma comunidade enorme de 120 mil pessoas. O programa Ecos, ele é dirigido a toda a comunidade uspiana, não apenas os estudantes, portanto, também funcionários, docentes. Então, eu estou dando esse número global, dos quais 65 mil, segundo o Anuário Estatístico da USP, estão no campus do Butantã. Então, mais da metade da população da USP está ali. Então, nós já tínhamos 6 profissionais e nós reforçamos com mais 2. Então, hoje, no Ecos Butantã, que é o que já está mais consolidado há 2 anos o trabalho, nós temos 8 profissionais hoje, agora 4 psicólogos, 3 assistentes sociais e 1 enfermeiro. E os outros 8 psicólogos recém-contratados foram alocados no Quadrilátero, que é esse colega que está aqui na Faculdade de Saúde Pública, na EASH, na USP Leste, Piracicaba, Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos, Pirassununga e Lorena. Então, agora a gente tem uma rede Ecos, que está se constituindo. Tá? Então, era importante dar esse panorama para a gente chegar aqui no nosso psicólogo do quadrilátero, aqui onde está a Faculdade de Saúde Pública, a medicina, a enfermagem e o direito. Eu fiz essa contextualização porque cada campus está, neste momento, construindo o plano de trabalho e que deve seguir o desenho geral do programa Ecos, nessa tripartição de atividades. Uma parte dedicada à escuta e ao acolhimento da comunidade, uma parte dedicada à articulação de redes locais e uma parte dedicada ao apoio institucional, a essa escuta e acolhimento coletivo, né? Que seria a inserção em projetos de promoção, proteção da saúde mental nas unidades, que esse profissional passaria a ser um articulador, né, qualificado também para esse tipo de ação. Então, no Butantã, como nós temos um grupo maior e que já está constituído há mais tempo, como eu já tinha mencionado, ele é um serviço de porta aberta. Ele funciona no horário, vamos chamar assim, comercial, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e ele é porta aberta, não é preciso agendar. Chegou a demanda, ela é acolhida a um espaço privado para a realização dessa escuta. Então, como eu disse, esses outros colegas que chegam e se instalam nos diferentes territórios da universidade, nos diferentes campi, eles passarão a construir agora uma proposta de trabalho que pode variar, porque as demandas são muito heterogêneas, as características de cada campus, pelos seus cursos, etc. E eles vão estar organizando uma grade de trabalho, prevendo horários, talvez, de porta aberta também. Então, há uma construção em curso nesse momento, que vai ser muito brevemente anunciada, né? Então, a gente tem trabalhado com uma categoria muito cara, nós, da saúde pública, que é território. Então, a gente está trabalhando com a ideia de territórios. Então, essa rede Ecos agora amplia a nossa potência de atuar territorialmente,
de reconhecer os territórios nas suas demandas e nas suas potências, e a articulação em rede que eu já tinha mencionado. Então, é importante lembrar, porque senão a gente fica só focado na capacidade assistencial, que esse profissional ele é um articulador de uma rede de promoção e proteção da saúde mental, no sentido mais amplo, e que deve atuar sobre esses territórios. A eleição do espaço em que ele atuaria, especialmente para fazer os acolhimentos e as escutas. Isso foi algo decidido pelas CIPs do quadrilátero. CIPs são as Comissões de Inclusão e Pertencimento. Então, não foi exatamente uma escolha nossa da PRIP ou da Direção de Saúde Mental, mas algo discutido, conversado com os diferentes companheiros, colegas das Comissões de Inclusão e Pertencimento do quadrilátero. A Faculdade de Saúde Pública tinha uma oferta de um espaço, que era a sala da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Eu diria que o critério para a gente chegar consensualmente a situá-lo na Faculdade de Saúde Pública foi o critério da acessibilidade. Então, a primeira questão é que o quadrilátero ele tem, na verdade, territorialmente, né, fisicamente, dois espaços, que é aqui os cursos da saúde e o direito. Então, o primeiro critério é onde estava a maior parte da população do quadrilátero. E um segundo critério que eu acho importante mencionar, pesou na nossa decisão coletiva, é que das unidades aqui do quadrilátero da saúde, a única unidade que não tem catracas é a Faculdade de Saúde Pública. Então, a Faculdade de Medicina tem muitas catracas, a Escola de Enfermagem, muitas catracas, e dado que o critério era acessibilidade, isso pesou. E ainda nessa questão de porta aberta, existe, por exemplo, alguma fila quando você chega lá no programa ECOS? Muito raro. Claro que a gente não tem controle A gente já vem observando que há horários de pico, né? A hora do almoço, por exemplo. Aí a gente precisa, como eu estou um pouco desde o início da nossa conversa, né? Tentando ampliar a compreensão. Né? Primeiro eu falei assim, não é um serviço apenas, ou não é só um serviço, é um programa, porque ele envolve um conjunto de estratégias de ação no território mais amplas, e que, obviamente, quando eu falo articular uma rede, significa também que nós estamos procurando intervir na esfera institucional. Ou seja, quando eu falo de um serviço de escuta, isso remete a uma ideia de uma especialização da escuta, que não é o nosso horizonte. O nosso horizonte é promover, fomentar uma universidade escutadora. Né? Quer dizer, então, nós temos investido também em formação. Nesse momento mesmo está acontecendo a 3ª edição do curso Saúde Mental na USP, Inclusão e Pertencimento, que são diferentes estratégias que vão ser potencializadas com a chegada desses profissionais para articular redes de escutadores, né, apoiados por esse profissional. Então, acho que uma boa imagem é pensar não ele como um recurso individual, respondendo a todas as demandas, mas como um articulador, um potencializador, alguém que fomenta redes de escuta e promove uma cultura do cuidado e da escuta na universidade. Que a gente tem convicção, não apenas convicção, também baseada em dados, em evidências científicas, de que isso é uma resposta muito potente ao desafio do sofrimento sociopolítico na universidade. E aqui eu estou introduzindo um conceito novo na nossa conversa, porque, de novo, talvez nesse exercício de tirar um foco muito especializado no psíquico, no mental, e o nosso entendimento é que o nosso objeto ele não é exclusivamente o sofrimento psíquico e mental, mas o sofrimento, o reconhecimento de que há um sofrimento que atravessa a juventude hoje, que é a nossa principal população universitária, eventualmente agravado por características dessa instituição universitária e o modo como ela desafia esses jovens que adentram hoje, sobretudo no contexto de políticas afirmativas, né, onde a gente recebe um público que não estava presente na Universidade de São Paulo e que não se sente, muitas vezes, acolhido, não sente o espaço da Universidade de São Paulo como um espaço de pertencimento. Claro que isso pode redundar em sofrimento psíquico e sofrimento mental, mas antes disso, ou mais amplamente, a gente reconhece o que a gente tem chamado de sofrimento sociopolítico.
Se a gente pegar um tema que é muito mobilizador aí, que é o do suicídio, só para trazer um dado rápido, né? O suicídio no mundo vem caindo, as taxas de suicídio. Nossa. Nas primeiras 2 décadas desse século, em escala global, as taxas de suicídio recuaram 36%, muito significativo. Parece contrastar com a nossa percepção de que isso é um problema cada vez mais grave. Sim, é verdade. As Américas, o continente americano e o Brasil vão na contramão da tendência global. Então, os países de baixa e média renda têm sido desafiados pela questão do suicídio numa proporção importante e com um perfil etário de concentração nas idades mais jovens. A população entre 15 e 30 anos é uma população que nos preocupa, que tem indicadores piores do que o da população geral. Então, isso para dizer, em primeiro lugar, que esse é um primeiro grande desafio para a universidade, já que a nossa população é majoritariamente concentrada na faixa etária em maior sofrimento mental. O que não quer dizer que os determinantes desse sofrimento mental na juventude estejam na universidade. Né? Então, é preciso, primeiro, a gente ter bastante clareza que incidir sobre esses indicadores bastante ruins, negativos, implica ações e políticas públicas mais amplas na sociedade. Né? Não é algo que a gente vai resolver dentro da universidade. Então, eu diria que o nosso esforço é, primeiro, reconhecer que a nossa população, ela integra essa faixa etária mais preocupante da população. E, obviamente, há, na universidade, agravantes desse sofrimento psíquico. Então, a gente um pouco separar o que é um dado, vamos dizer, do mundo, que demanda intervenções mais amplas, para além da universidade, e aquilo que nos diz respeito, que é a nossa esfera de atuação, a nossa jurisdição, o nosso mandato social enquanto uma instituição de ensino superior, onde, claro, sim, a gente detecta agravantes. Grosso modo, a gente poderia dizer que tem 2 grandes conjuntos de ações possíveis. Um primeiro conjunto, que nós não estamos descuidando, o próprio programa ECOS incide sobre essa dimensão, é o que a gente chamaria a mitigação da crise adaptativa. Ou seja, adentrar a universidade implica numa crise de adaptação. Né? Que é mais ou menos intensa para os diferentes alunos. É a passagem do ensino médio para a universidade, é uma outra demanda de autonomia no próprio estudo, na organização da vida, é muitas vezes a saída de casa, é muitas vezes... Então, é uma série de novos desafios que desencadeiam uma crise adaptativa, e que nós sabemos que há ações importantes que podem mitigar. E o que podemos fazer nessa esfera? Desde apoio pedagógico, adaptações pedagógicas, até repensar uma certa gramática institucional da universidade, hoje muito atravessada pelo produtivismo, pela competição, por uma lógica de entregas, onde todo mundo um pouco convive com a sombra do fracasso. Eu acho que nós precisamos pôr em discussão esse modelo. E aí a gente está indo para um outro tipo de intervenção. Então, sem desprezar, sem apoiar, né, no sentido de mitigar essa crise adaptativa, mas nós não devemos, assim, facilitar a adaptação a tudo. Né? Nós também precisamos pôr em análise e discussão essa instituição. Né? Então, é como se tivéssemos 2 vertentes e a gente quer caminhar com esses 2 pés. Por um lado, mitigar a crise de adaptação, que implica em acionar uma série de dispositivos que facilitem a permanência na universidade e os desafios da adaptação a essa nova fase da vida dos jovens na universidade. Mas, por outro lado, não se trata de se adaptar a tudo, se trata, em muitos casos, de questionar a gramática institucional da universidade. É preciso também uma perspectiva que a gente chama não adaptacionista, mas institucionalista, que é de intervenção institucional. A universidade precisa se repensar nessa sua nova fase e entender que ela pode construir uma outra gramática do ensino superior menos produtora de sofrimento.
Retomando a questão do programa ECOS, ele tem como proposta fazer essa escuta qualificada do paciente e, em alguns casos, fazer um encaminhamento para redes de cuidado internas ou externas da USP. Aí eu gostaria, para finalizar o nosso programa, que você explicasse um pouco melhor como que é esse encaminhamento, como que se dá esse encaminhamento. E se, por exemplo, é um paciente que ele é encaminhado para uma unidade de referência, como o Pronto-Socorro da Lapa, ele chega a ter um atendimento priorizado lá ou ele tem que, por exemplo, enfrentar toda a fila do PS? Então, encaminhamento nesse sentido formal não é o caso, né? É muito mais uma orientação, uma indicação de onde ir. Claro que muitas vezes essas indicações são feitas para serviços com os quais nós estamos articulados, nós já temos contato prévio e uma certa pactuação de que nós vamos estar indicando aquele serviço, mas seguindo a lógica do SUS. Seguindo a lógica do SUS amplamente, né? Tanto do ponto de vista do princípio da equidade. Então, nós temos dados de que, mesmo entre os alunos da USP, praticamente 40% dos alunos da USP têm planos de saúde privado, familiar, etc. E é claro que se a gente está fazendo uma escuta de alguém que tem uma demanda de segmento, e se a gente detecta que ele tem um plano privado, a gente vai estimular que ele utilize os recursos que ele dispõe para, dentro de uma lógica da equidade, preservar o máximo possível a rede pública para aqueles que não têm acesso. E também essa lógica, vamos dizer, de orientar como é que é a rede, como ela funciona, a sua territorialização. Então, ver onde a pessoa mora, indicar o serviço de referência. Então, só para explicar o que a gente está chamando de encaminhamento, que não é o sentido formal, estrito, que tem encaminhamento no SUS, mas mesmo quando a gente manda para algum serviço do SUS, é mais uma indicação, uma orientação do que um encaminhamento propriamente dito. E aí, nesse sentido, a sua segunda pergunta, nos espaços do SUS não há uma entrada preferencial, né? Porque isso aí violaria um princípio do SUS, que é da universalidade, orientado pela questão da equidade também. Então, se um aluno, um outro membro da comunidade uspiana necessita de um atendimento de emergência psiquiátrica, o serviço de referência da Zona Oeste de São Paulo é o Pronto-Socorro da Lapa, ele irá ao Pronto-Socorro da Lapa e será acolhido. A gente só consegue estabelecer fluxos preferenciais quando a gente aciona serviços próprios da universidade. Aí sim. Então, eu vou até aproveitar para mencionar que o Pronto-Socorro da Lapa, se um membro da comunidade uspiana entra, recebe o atendimento, primeira possibilidade, ele tem alta. Outra possibilidade, ele tem uma indicação de internação. Se ele tem uma indicação de internação, o fluxo normal pelo SUS seria entrar no sistema de regulação de vagas e aguardar a disponibilidade de uma vaga. A gente teve momentos, há mais de um ano atrás, em que era essa a nossa realidade, de termos membros da nossa comunidade que vão ao PS da Lapa com indicação de internação e que podem ficar dias ou semanas aguardando uma vaga. Nós, então, começamos a conversar com recursos existentes dentro da universidade, como, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que com muita solidariedade entendeu o nosso desafio nessas situações e, neste caso, nós criamos um fluxo preferencial para a internação do PS da Lapa para o Instituto de Psiquiatria. Um fluxo que não existe na rede SUS. Ele é um fluxo criado exclusivamente para os nossos alunos, em função do compromisso do Instituto de Psiquiatria com a comunidade uspiana, especialmente compreendendo essa situação bastante crítica da juventude e dos nossos alunos, o que, então, aumenta a chance da gente conseguir vagas de internação mais ou menos imediatas para os alunos, especialmente da Universidade de São Paulo. Então, estou dando isso como um exemplo de que, neste caso, há um fluxo, sim, preferencial, mas tudo que diz respeito à utilização da rede de saúde pública é os critérios da cidadania brasileira, sim. Né? Então, todos sujeitos à mesma lógica do SUS, né? Muito compreensível. E apenas de curiosidade, o HU, o Hospital Universitário, ele chega a estar
como parceria de vocês? Ou... O hospital universitário, ele tem uma área de psiquiatria bastante diminuta, né? Há uma perspectiva de ampliação. Ele também não tem emergência no pronto-socorro, emergência psiquiátrica. Claro que o HU é sempre um parceiro permanente nosso, sobretudo para o atendimento de condições clínicas. Mas sempre que houver uma demanda de uma emergência psiquiátrica, o próprio HU, se ele receber um caso que envolva uma emergência psiquiátrica, ele vai referenciar para o pronto-socorro da Lapa. Efetivamente, o pronto-socorro da Lapa tem sido a referência de emergência psiquiátrica da região oeste de São Paulo. E o HU, nesse quesito, ele não consegue nos apoiar. Embora articulado, porque eventualmente chegam demandas lá e nós temos uma comunicação, um respaldo também da direção do Hospital Universitário muito importante, muito parceiro, muito solidário também, mas carece de uma equipe mais robusta de psiquiatria e saúde mental. E há um processo de fortalecimento. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente possa dar notícias numa outra direção aí sobre a inserção do HU nessa rede de saúde mental. Então, ter construído esse fluxo do PS da Lapa aqui para o HC, baixou muito a nossa ansiedade, porque... E aí é um recurso da própria universidade, né, que ela pode criar fluxos preferenciais, e isso se baseou no entendimento da direção do IPQ atual de que isso é realmente uma questão crítica, sensível. Houve muita sensibilidade da direção do IPQ, a quem a gente agradece muito essa parceria, e é uma delas, né? Sim, claro. Quase mencionando como exemplo, nós temos outros parceiros importantes, o Instituto Perdizes, também ligado ao Complexo HC, que é um hospital que fica ali na região da Pompeia, especializado em álcool e drogas, que também tem sido um apoio de retaguarda para nós importante, não só para a direção de saúde mental, mas também para a superintendência de saúde, uma vez que há um convênio estabelecido entre a superintendência de saúde e o Instituto Perdizes para os servidores da USP, para demandas de problemas com álcool e drogas, que é muito importante, até porque para a criação do ECOS a gente desmontou um serviço de álcool e drogas. Ele tinha problemas no seu desenho também, etc. O desafio que é você ter um serviço de álcool e drogas dentro do espaço de trabalho, em função de estigma, etc. Mas atendia uma demanda importante, não só entre os alunos, mas entre os servidores. Nós temos vários problemas com abuso de substâncias. Portanto, até é importante mencionar que outras áreas, como a Superintendência de Saúde, que se preocupa com a saúde dos servidores da USP, tem também estabelecido fluxos preferenciais, né? Não, sim, muito interessante isso. E desculpa a pergunta que eu realmente não tinha Claro. entendido. Mas só para finalizarmos oficialmente o podcast, agradecer mais uma vez pela sua participação e por ter esclarecido tudo do programa ECOS e por ter trazido o programa ECOS aqui para o Quadrilátero de Saúde e Direito. Se quiser finalizar agradecendo aos convidados, deixar uma mensagem final, sinta-se à vontade. Muito bom, eu que agradeço essa possibilidade, é muito importante, como eu falei para você aqui durante o nosso papo, há um desafio enorme dentro da universidade, que é o da comunicação, né? Então, muita gente ainda não sabe da existência disso sobre o qual a gente conversou hoje aqui, então é uma oportunidade muito rica que eu quero agradecer, e também pelo espaço para a gente poder desenvolver as ideias, etc. Eu queria mais que tudo aproveitar esse momento para agradecer e aproveitar esse canal para a gente disseminar, né, a notícia do programa ECOS com essas características, que é não só a de ofertar espaços de escuta e acolhimento, mas de também fomentar, provocar a comunidade ao desafio da construção da saúde mental coletiva. A gente tem um entendimento que, quando a gente está falando em saúde mental, a gente está falando da nossa vida de relação, né? E qualificar, aprimorar, né, a nossa convivialidade, a
a nossa comunidade uspiana, no sentido dela ser efetivamente uma comunidade, é um desafio e uma corresponsabilidade de todos. Então, há uma oferta, mas há também um convite. O convite a esse engajamento da comunidade uspiana na construção de uma universidade acolhedora, de uma universidade assentada numa cultura da escuta e do cuidado. Então, fica esse convite, essa convocação. Faz total sentido. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao professor Ricardo Teixeira por ter participado do nosso episódio. Caso você seja membro da comunidade uspiana do Quadrilátero Saúde e Direito e queira realizar um atendimento com o programa ECOS, eles estão localizados na sala 119 do prédio principal da Faculdade de Saúde Pública, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Agradeço muito por sua audiência qualificada. Se gostou, siga o Saúde é Pública e compartilhe os nossos episódios. A Faculdade de Saúde é Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo episódio e tchau!